Muito bom dia! Coisa boa começar o dia com um devocional desse, né? Já tomou seu cafezinho? Tá tomando? Vai tomar ainda? Obrigado pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa e podermos ter esse momento tão importante, né, de meditarmos, de refletirmos sobre a palavra de Deus. E hoje, último dia do mês, nós vamos falar sobre a doxologia, a primeira doxologia de João. Sabe o que é doxologia? Não? Então vai saber hoje. Sabe? Então vai aprofundar mais ainda, porque o nosso convidado é muito especial. E antes eu quero ler um versículo que fala sobre a primeira doxologia de João, que diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Texto de Apocalipse 1, de 4 a 6. Muito bom. E já dá para ver aí que tem muita coisa que a gente vai precisar de um pastor para explicar, né, gente? Até eu vou ter perguntas aqui em relação a isso, mas é interessante ver o que Apocalipse fala daquilo que Jesus vai cumprir na nossa vida, que Ele já está fazendo e vai fazer, o já e o ainda não, né? Muito bom. E para falar com a gente, nós convidamos o pastor Valcimei. Vamos lá para a nossa entrevista do dia. Muito bom, pastor Valcimei, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, falar desse assunto que às vezes para alguns é muito difícil, né, e para outros, né, já conhecem, já estudaram. Obrigado por ter aceitado, por estar aqui. Obrigado, eu agradeço. Lídia, obrigado àqueles que nos acompanham, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um desafio tratarmos desse assunto. Aparentemente parece fácil e simples, mas ele tem também a sua profundidade, não é verdade? Exatamente, pastor. E o pastor Valcimei é um milagre de Deus, passou pelo Covid, algo forte, né, pastor? Não foi fácil, né? Verdade, foram dias assim de muita prova, de demonstração do amor, do cuidado e da misericórdia de Deus na minha vida, né? Foram dias difíceis, mas que Ele esteve presente em todo momento. E eu sou prova viva da sua misericórdia, do seu amor, do seu milagre. Deus é um Deus poderoso. É verdade, é verdade. Graças a Deus, né, Senhor? E se não tivesse, né, curado também, né, pastor, a gente daria graça para Ele ao mesmo tempo, né, também, né? Uma coisa que, né, a gente entende o agir de Deus, né? É verdade, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem um propósito em tudo. Certamente, se me manteve aqui é porque faz parte do propósito dele que eu continue aqui, que ainda existe algo para ser usado. Não cumpriu a carreira ainda, né? Ainda tem um pedaço ainda para rodar. Amém, que seja muito glória a Deus por isso. E vamos lá falar de doxologia então, pastor. Que bom que o senhor está aqui, estou muito feliz mesmo, pastor. O que é doxologia, pastor? Explica pra gente. Então, de forma simples, eu vou tentar ser bem objetivo e bem simples, bem direto. Doxologia tem a ver com manifestar ou manifestação da glória de Deus. O que significa isso, né? Ok, a gente vai entender que a raiz dessa palavra doxologia, ela vem doxa, que é glória, e logia, que é estudo. Então, ou palavra, né? Eu sempre digo, e assim, uma tendência poética de alguém que trabalha com música e sempre trabalhou com isso, eu gostaria de exemplificar. Quando no Gênesis Deus, com a sua palavra, traz tudo à existência, o Logos de Deus, a palavra de Deus, criativa, que ela manifesta o seu poder na sua plenitude, na sua totalidade. Isso, para mim, exemplifica o que vem a ser
essa doxologia, esse poder criador de Deus, a manifestação do seu poder, da sua glória, daquilo que é pertinente a Deus. Então, quando a gente fala de doxologia, talvez no sentido litúrgico, espiritual, cristão, é exatamente a capacidade de, com palavras, né, com aquilo que Deus nos deu, manifestar a grandeza de Deus, né? Ou as grandezas de Deus. Isso em culto público ou de forma privada, né? Nós temos várias formas de manifestar essa doxologia, né? Fala de algumas delas. Por exemplo, a criação de Deus, o louvor a Deus, a glória de Deus, falar sobre o próprio caráter da pessoa de Deus. E viver isso também, né, pastor? Exemplos disso na igreja, por exemplo, no culto público ou pessoal, particular, na adoração. Boa. No louvor, por exemplo, é uma manifestação de uma doxologia, quando eu canto as grandezas de Deus, quando através da minha voz, da minha palavra, eu declaro quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele merece receber. A oração, por exemplo, é uma manifestação doxológica também. Que legal. O culto público é uma doxologia, né? É aquilo que a gente faz em conjunto, em comunhão, manifestando as grandezas de Deus. São exemplos de doxologia. Que coisa linda, pastor. E o senhor falou do Antigo Testamento, né? E por que ela está tão presente também no Novo Testamento, né? Se quiser citar alguns casos. Sim, ela está presente em muitos momentos no Novo Testamento. A gente vai ver alguns personagens, escritores, apóstolos, escrevendo doxologias, porque a intenção, nós na teologia reformada dizemos que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e usufruir e gozá-lo para sempre. E a gente vê isso sendo manifesto também no Novo Testamento, através dos seus escritores, através dos apóstolos, e com uma ênfase especial na pessoa de Jesus Cristo, manifestando essa glória, apontando na providência de Deus, na salvação do homem, e não somente na salvação, mas também projetando para aquilo que seria o nosso resgate total, ou seja, a nossa reconciliação com Deus também na eternidade, uma vida de eternidade com Deus, uma promessa de Deus. Então, eu vejo que vários autores, nós temos lá Judas, temos Paulo, temos tantos outros autores que no Novo Testamento falam e relatam passagens doxológicas, né? A respeito da glória de Deus, do seu poder. A Ele seja glória para sempre, amém. Então nós vamos repetidas vezes em várias passagens bíblicas entender esse apontamento dos apóstolos, dos escritores do Novo Testamento para a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, os seus feitos, a sua majestade, a sua grandeza, né? Não só expressando isso nos próprios atributos divinos, mas também trazendo esperança ao homem, né? Então a doxologia, ela tem essa capacidade de gerar isso no nosso coração. O Jaio ainda não, né? O Jaio ainda não. Coisa linda. A gente lê um texto ali no começo, pastor, de Apocalipse, maravilhoso, que só de ler a gente já sente, né, o poder que há na palavra de Deus, né? E Apocalipse, ele tem algumas doxologias, né? O livro de Judas, até as cartas de Paulo lá, né? Qual a função dessas doxologias nas Escrituras, pastor? Então, os escritores dizem que Judas, ele
tem talvez a maior doxologia expressa nos seus versos. Judas tem uma epístola, então uma carta muito pequena, com um capítulo, e no verso 24 e 25, nós temos ali, alguns consideram, e talvez isso seja a grande verdade, a maior doxologia que a gente encontra acerca da pessoa de Deus, do ser de Deus, expresso no Novo Testamento. Então Judas vai falar isso, né, expressando essa magnitude, a excelência, a grandeza, os atributos de Deus, falando sobre a sua glória. Mas também a gente vai encontrar lá Paulo, e ele tem várias citações. Eu notei algumas aqui em Romanos 11:36, por exemplo. Ele diz: porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Veja que sempre o foco principal dos autores de Paulo, quando ele escreve, ou de Judas, ou o próprio João, que é no Apocalipse de quem a gente está falando, e Apocalipse é a revelação das últimas coisas. Sim. Né? Aquilo que viria, a revelação dada por Deus a João a respeito dos últimos eventos, que culminam no retorno do nosso Redentor, do Senhor dos Senhores, e apontam também para a nossa eternidade com Deus, né? Então, João também vai expressar isso, e evidentemente nós temos outros autores que falam, mas Paulo, voltando, então Judas, a gente viu que ele faz uma doxologia, talvez considerada a maior delas. Depois Paulo vai falar em Romanos 11:36, Gálatas 1:5. Se quiser ler, pode... Ao qual seja dada glória para todos sempre, amém. Efésios 3:21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. A doxologia, ela nos remete a algo grandioso, a um Deus poderoso, não um Deus do passado simplesmente que agiu, mas que age hoje. Ela nos faz vibrar, ela é uma palavra, como eu falei, como eu disse antes, nessa visão poética, né? Existe um autor que ele diz que a doxologia nos remete a uma canção de declaração de amor para Deus. Uau. Então isso é muito profundo, ela faz isso. Filipenses 4:20, Timóteo, 1 Timóteo 1:17, são todas doxologias que Paulo faz a respeito dessa grandeza, apontando Deus como aquele que deve ser louvado, aquele que deve ser glorificado, enaltecido. Então, exatamente isso, né? Que coisa linda. E como só da gente falar, né, pastor, de ler esses textos, como eu falei, mexe com a gente, mexe, né? Com a gente. Né? Desperta algo muito interessante, né? Assim, que essas palavras têm poder, né? Impressionante. E você me fez uma segunda pergunta: qual a intenção dela nas Escrituras? Isso. Qual a intenção da doxologia nas Escrituras? Eu acho interessante quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 16, 25 a 27, a gente poderia responder qual a intenção da doxologia nas Escrituras com esse texto. E eu quero ler para você. Por favor, pastor. Agora, ao que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio durante os tempos eternos, mas manifestado agora e por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações, para a obediência da fé ao Deus que só é sábio, seja dada glória por Jesus Cristo pelos séculos dos séculos, amém. Esse texto, ele sintetiza exatamente. Então ele vai falar por que as Escrituras têm essa visão doxológica, o que essa doxologia nos remete a fazer. Então nós temos lá, vendo a pessoa do próprio Deus como poderoso supremo, o seu Filho Jesus Cristo como enviado, né, por nós. A nós é dado conhecer esse Senhor,
e Salvador, através dessa obra de Deus nas nossas vidas, lembrando que não é nós que fazemos nada por merecer, mas Ele que nos alcança, mas Ele se dá a conhecer a nós, e todas essas questões nos levam a obedecer, a proclamar a todas as nações esse seu poder, essa sua bondade, essa misericórdia e a salvação que só é possível nele. É interessante que a doxologia ela expressa aquilo que nos move, né, pastor? É interessante isso, né? Porque a gente não faz isso sem a graça de Deus. A gente não faz isso sem o poder. Essa manifestação é o próprio poder dele em movimento na nossa vida. Parece que é isso, né? Me corrija se eu estiver errada. Não, é verdade. É o movimento de Deus nas nossas vidas. Olha que coisa linda. De adoração, de glorificar, né? Exatamente. De responder a Ele por tudo aquilo que Ele é e pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Você falou, por exemplo, nós começamos essa conversa nossa, você falando do que aconteceu na minha vida. Sim, com essa... que foi forte, né, pastor? A gente sabe dos detalhes, de como foi difícil. Milagre mesmo, né? Voltar à cena é muito dolorido pra gente. Mas, ao mesmo tempo, vivenciar essa experiência na minha vida faz com que eu me lembre e eu constantemente saiba quem é Deus. Uau. E aquilo que Ele pode fazer. Então é uma doxologia pessoal na minha vida. Olha só. Constantemente. E assim, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia e está extremamente difícil viver no mundo nesses dias. Não é só a gente, mas para o cristão existe uma esperança. Isso. E essa esperança é manifesta através do poder de Deus, da sua misericórdia, dos seus atributos que agem na vida daqueles que Ele elegeu, daqueles que Ele salvou, daqueles que Ele separou, santificou, né? Então... pastor, você me fez lembrar, muito bem colocado, pastor, obrigada por compartilhar essa experiência, porque esses testemunhos, eles glorificam a Deus, sabe? Por mais que tenha sido particular, pessoal, uma experiência sua, mas é impossível, pastor, alguém não ser edificado com essa história, e eu acredito que eu estou sendo modesta, porque muitas pessoas foram edificadas. Eu estava conversando com uma pessoa que teve e passou pela mesma situação de Jó, a mesma doença. E as explicações do que essa pessoa sentiu, ele fez a oração de Jó também, que é fortíssima. E eu sempre queria conhecer alguém assim, que não que eu quisesse que alguém passasse por isso, mas eu queria ter acesso a alguém que tivesse tido essa experiência, e eu consegui ter. Foi muito forte, porque ele falou assim que ele desejava morrer, aquela oração que o Jó faz de por que não me matou no ventre da madre, né? E é forte, não é brinquedo. Mas, pastor, foi uma coisa muito bonita que ele falou, que as pessoas sentiram depois, você está mudado. Por mais que ele sentiu, mas as pessoas também sentiram, foram as vidas transformadas à volta dele. É muito louco o que Deus faz, assim, até o termo, né, louco. Mas o que Deus faz, né? E a gente não entende, às vezes, quando está na situação, né, pastor? É difícil de entender também, né? Verdade. Mas é um poder, um mover que Deus cuida. A gente falou o mês de março inteiro de oração e como Deus presente, cuidando, né? Essas experiências são muito fortes, né, pastor? É verdade. Muito forte. É verdade. Elas marcam a vida da gente e nos aproximam na nossa relação com Deus. Como louvá-lo, como exaltá-lo, como engrandecê-lo através da nossa própria vida. E é um privilégio que ele nos dá. Exatamente. E eu li no começo, pastor, esse versículo que fala de João, né? A gente está falando da primeira doxologia de João, ali Apocalipse 1, 4 a 6. E eu vou repetir agora, e eu queria que o senhor depois me falasse sobre quem foi João e qual o contexto que ele escreveu esse livro, pastor. Eu vou repetir aqui, né, esses versículos. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, olha,
ele falando, né, dele. Oh, meu Deus. Aquele que é. É. E que era e que há de vir já e eu ainda não, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Que palavras fortes, né, pastor? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. João, nós todos sabemos que foi um discípulo de Jesus, né? Um discípulo conhecido como discípulo amado. E João, ele, na verdade, quando ele escreve o livro das revelações, o Apocalipse, que é o significado de Apocalipse, né? Revelações, ele está exilado na ilha de Patmos, né? Então, ele não é morto à espada como os outros, todos os apóstolos foram. Sim. Então, há tudo que indica ele teve uma morte natural. Então ele não foi martirizado, mas ele estava na ilha de Patmos, e a partir dessa ilha ele recebe uma revelação do próprio Deus a respeito daquilo que aconteceria nos últimos dias. Muito simbolismo envolvido, que é ainda assunto e tema de muita discussão, que a gente não quer entrar nisso, né? Não entrar hoje, mas esse era João. A gente vai encontrar várias outras figuras, João Batista, outros, João Marcos, que não são a mesma pessoa. Esse é o discípulo amado de Jesus, aquele que a palavra diz que ele recostava no peito de Jesus, ele estava próximo, o discípulo amado. Então, ele é quem escreve esta carta, né, o Apocalipse, dizendo sobre aquilo que haveria de vir. E ele escreve as 7 igrejas. Então, as 7 igrejas da Ásia. Ele vai escrever num contexto de aprisionamento, né? Olha então só. ele estava sendo, era um contexto de perseguição, de sofrimento. Então esse era o contexto e essa era a figura da pessoa que escreveu esse texto. Não é verdade? Nossa, muito, pastor, muito interessante. E assim, quer complementar? Não, pode. Pode precisar, porque tem muita coisa que a gente pode tirar de lição para a igreja hoje, né? Dessa doxologia, dessa oração dele, né? Que a gente pode tirar hoje para a igreja. O que a gente pode tirar para a igreja hoje? Talvez a principal dela que eu gostaria de destacar, evidentemente, muitas lições. A gente poderia passar aqui um tempo. É verdade. Mas essa compreensão do ser de Deus, quem ele realmente é, o que ele merece por parte daqueles que ele resgatou. Nossa, que coisa linda. E fez igreja. Então, igreja é um corpo. E ele instituiu o seu reino. Esse reino não é só um reino celestial. Ele já começa a ser vivido aqui. Eu e você fazemos parte. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, através da pessoa de Jesus Cristo, foram inseridos nessa igreja, nesse reino. Quando a gente entende a profundidade disso, a manifestação desse amor de Deus, como ele se importa conosco, talvez a única questão que eu queira realmente destacar nesse tempo que a gente está tendo aqui é como responder a esse Deus, como engrandecê-lo, como agradecer, como se dirigir a Ele, como relacionar-se com esse Deus. Quem é Ele? Eu devo fazê-lo de qualquer forma? Eu devo fazê-lo mecanicamente? Não. De qualquer forma, também não. Mas algo que tem que estar no meu coração é a reverência. O reconhecimento
do seu poder, da sua majestade, da sua glória. Eu tenho um professor no mestrado que ele diz que se Deus manifestasse realmente a sua glória aqui, como muitas vezes erroneamente as pessoas acham que vão manifestar a glória de Deus, essa glória nos consumiria, né? A gente vai lembrar que Deus, quando fala para Moisés, eu vou passar com a minha glória, e aí Deus esconde ele na fenda da rocha e diz, você vai me ver só pelas costas. E por que isso? Porque a glória de Deus, se ela se manifestar na sua totalidade a qualquer um de nós, ela nos consome. E a grande questão é, como então nós devemos responder a toda essa glória, a todo esse poder, a toda essa majestade? Então essa é a grande questão que eu vejo nessa questão doxológica de como nós e por que nós devemos entender e compreender a doxologia a partir de quem Deus é, né? Manifestando e se relacionando com Ele, reconhecendo quem Ele é e proclamando essa glória, essas grandezas dele. Essa é talvez o ponto central aí que merece destacar. Fenomenal, né? pastor. Muito bem explicado. Isso me fez lembrar o que o reverendo... Eu ia fazer uma pergunta e lembrei o que o reverendo Augustus Nicodemos falou numa entrevista, numa conferência que nós tivemos aqui, que eu ia te perguntar o seguinte, pastor. A gente vive num tempo que as pessoas... A gente descobre, né? A gente estuda, a gente faz muitos programas aqui, a gente descobre que somos idólatras, somos orgulhosos, somos egoístas, né? E a gente acaba querendo tudo para nós, né? A gente acaba deixando de honrar a Deus muitas vezes e glorificá-lo da maneira que deveria ser, né? As coisas estão fora de lugar. Eu lembrei do reverendo Augusto Nicodemos porque ele falou que isso já é desde o começo, desde que o homem caiu do pecado, desde a queda. Então não é agora, não é a tecnologia que faz a gente se comparar, querer outras vidas, querer aquilo que a gente não tem e viver descontente com o que Deus não é e esquecer completamente de honrar e glorificar a Deus. A Ele, viver para Ele, sabe, pastor? Entender, inclusive, num contexto atual que a gente vive, sim, que apesar... Deus está no controle de todas as coisas, não perdeu o controle de nada. Inclusive da pandemia que a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo, Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Sabe? E a gente tende a achar que isso é uma manifestação do mal, que é algo temporal só. Não, o mundo sempre foi mundo e Deus sempre foi Deus, né? Sempre esteve no controle de exatamente. Tudo. Agora, o que a gente não pode deixar de lado também, né, pastor, é saber que eu creio muito, tem pastor Arivaldo falando também, e muitos pastores estão chamando para orar agora, pegando esse contexto da pandemia, porque eu creio que, como muitas vezes Deus nos atraiu de volta para Ele, Ele sempre fez isso, porque o que Deus faz? Ele nos atrai de volta para Ele, para que o nome dele seja glorificado. Eu creio muito que Ele está fazendo isso agora. E é um momento de orar, é um momento da gente se ligar. Não é em vão esse programa, não é em vão que muitas pessoas têm pedido oração. Eu digo, já falei aqui nos programas, é como, sabe quando você vai no teatro e dá o primeiro sinal lá para todo mundo já começar a se colocar... O segundo chamado vai fechar a porta e não entra mais, né? É tipo isso, assim, acho que é um segundo chamado que Ele tem dado para os cristãos, né? Para a gente voltar a adorá-lo, glorificá-lo. Deus sempre usa os seus meios para chamar o seu povo de volta a um culto, a uma adoração genuína, a um tempo de relacionamento sério, de intimidade com Ele. E a gente está vivenciando isso. Muitas vezes Deus usa meios que a gente às vezes não compreende. Mas de fato, olhando para tudo que está acontecendo como você disse, a primeira campainha. Fica esperto. Hoje é a segunda, né? Porque veio a primeira onda, agora já está na segunda. Tá na segunda. A gente não sabe, pensando nisso. Se a gente for pensar friamente, assim, sem aprofundar, já está passando o tempo. Pois né? Urge a igreja se aperceber desse momento. E uma das formas da doxologia, como eu falei, doxologia na liturgia cultica, né? É um momento de oração, um momento de adoração, de louvor. Então, ela se manifesta
dentro de tudo aquilo que se refere à glória de Deus, a proclamarmos a glória de Deus. E a oração, como você disse, é uma doxologia, é um meio de graça, né, que Deus nos deu e que nós precisamos exercitar. A igreja precisa despertar para isso nesses dias. Uma vida de oração. Isso. E eu creio que com a motivação correta, né? A gente falou com o pastor Felipe Niel no programa de oração aí sobre... Ele falou uma coisa muito bonita, que a gente só pede alguma coisa para alguém sabendo que você só vai resolver um problema, você vai aonde? Alguém que sabe que pode resolver, né? Então, assim... mas tem 2 pontos aí, né, pastor? Que ir para alguém que pode resolver, mas ir com a motivação correta para glorificar o nome dele. Se ele quiser acabar com o mundo hoje, Deus vai acabar, tipo, né? Ele é Deus. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se Jesus vai voltar a acabar com o mundo, Jesus voltaria, né? Não sei. Se eu estiver errada, me corrija, pastor. Mas ele pode fazer o que ele quiser, mas eu acho que esses 2 pontos, de ir com a motivação correta, de glorificá-lo e também ir pedir. Se ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se prostrar e adorar, né? A gente tem que entender, Lídia, algumas coisas assim com relação à oração, né? Os propósitos, os decretos de Deus, e quando Deus estabelece a sua vontade, Deus não é um Deus que muda por aquilo que você faz ou por aquilo que eu faço. Muitas vezes nesse quesito de oração ele tem sido mal compreendido. Porque Deus, quando tem um propósito, e esse propósito vem do coração dele, ele não vai mudar. E eu vou mexer num vespeiro assim, porque eu estou orando ou estou fazendo alguma coisa diferente, né? Na verdade, nós precisamos. A oração é algo que nos aproxima com Deus. É um meio de graça que nos proporciona o relacionamento com esse Deus e o conhecimento desse Deus, a revelação de quem Ele é e como Ele interage comigo se dá através exatamente da oração. Então nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos disso. O verdadeiro cristão, ele é chamado a desenvolver essa vida de oração. Amém. Quando a gente olha para a vida do próprio Jesus, Jesus orava. E ele orava, sendo o próprio Deus, ele orava. Nossa, muito. Né? E essas afirmações, esses registros na palavra de Deus, o que eles querem ensinar a nós hoje? Boa. Que a oração é uma prática necessária à vida de um verdadeiro cristão no seu relacionamento com Deus. Ele precisa trabalhar, ele precisa desenvolver. O homem precisa orar. O homem precisa entender que existe um Deus que nos ouve. Bom. Um Deus que cria, um Deus que é poderoso, e a oração dignifica a esse Deus. Então nós precisamos orar, a igreja precisa orar. É um exercício que precisa ser retomado nesses dias, né? Principalmente nesses dias, porque elas nos aproximam de Deus. Essas orações nos revelam que Deus é um Deus vivo, que Ele age, que Ele se importa conosco e que Ele nos responde. É isso. Não obstante, e não necessariamente Ele mudando os seus planos a nosso favor. Lembra quando você falou, mas se Deus quisesse também que o Senhor tivesse sido recolhido, Ele seria glorificado da mesma forma. Como foi com meu pai, eu entendo isso. Exatamente, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o universo nas suas mãos. Escreveu os dias todos lá, né? Eu acho lindo aquele poema quando o salmista diz: os céus declaram, né, as grandezas de Deus, proclamam as obras das suas mãos, a glória de Deus. Então, eu acho lindo isso, né? Esse é Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos... através da oração, dessa relação, dessa revelação, né? E precisamos realmente, evidentemente, através das nossas palavras,
né? Que é exatamente o sentido da doxologia, através da nossa palavra, manifestar a glória de Deus. É isso. Perfeito, pastor, perfeito, muito bem colocado. E eu queria te perguntar, pegando essa deixa toda aí, que a gente precisa disso, como que a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, essa prática da doxologia, adoração, reverência ao Senhor, né? A majestade de Deus, alguns passos práticos, assim, para a gente conseguir deixar em pé essa doxologia. Eu sempre digo que o Evangelho, ele exige de nós algumas ações, ações não no sentido de voluntárias, mas ações intencionais. Boa! A vida cristã, ela não é só resultado das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, mas ela também é uma relação de dependência de Deus, e essa relação de dependência de Deus implica em algumas ações que o cristão verdadeiro deve desenvolver intencionalmente na sua vida. Perfeito. Então, em que isso implica? Implica em disciplinas espirituais. Boa. E quando eu falo disciplinas espirituais, é meditação na palavra de Deus. Que é diferente da oração, que é diferente do... Exatamente. Né? Meditar na palavra de Deus. E aí não é só lê-la, mas ler no sentido de absorver o ensino que ela tem a trazer a cada um de nós. Sim. Individualmente e... comunitariamente, né? Como igreja. Isso. Outra coisa é a vida, como a gente falou até agora, de oração. Orar. É preciso orar. É preciso investir tempo em oração. E oração não é um monólogo somente em que eu falo. Falar isso. Tem uma preparação, É abrir mão de si mesmo, esvaziar-se de si. E não é aquela meditação transcendental que se diz. Não, exatamente. Não. É alguma coisa estudar, racional. entender a palavra, parar. O pastor Arival falou um negócio muito interessante, que tem um pregador que falou que é como, sabe a vaca, a gente que é do interior, a gente sabe que a vaca, ela engole toda a comida, é como se você lesse ali tudo por cima o texto, e aí depois ela engole toda a comida e depois ela para, deita e fica ruminando. E aí que o corpo absorve os principais nutrientes. Assim é com a palavra de Deus. Depois você lê, depois você vai entender palavra por palavra, pensar para quem escreveu, para que ele queria dizer, né? Fazer, enfim, meditar, né? E sabe que é interessante? Que depois que você começa a absorver esses nutrientes, é impossível não dialogar com aquele que te deu o alimento. Você sente o desejo profundo de se aproximar, de reconhecer. E aí entra a oração. Aí entra o conversar com Deus, o abrir-se, permitir que Deus ministre na sua vida, ouvir a Deus, né? A gente pergunta para alguns cristãos, você ouve a Deus? E ele nem sabe o que significa isso. Porque hoje, na verdade, a religiosidade, eu não estou falando, não quero colocar nomes aqui, mas de forma geral, a religiosidade é uma religiosidade egoísta. Sim. Que se satisfaz, ou de autossatisfação, mas não de abrir-se e de permitir-se moldar a semelhança de Jesus ou a vontade de Deus para a vida de cada um, ou aquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. E aí a gente não ouve. Né? E aí eu ia fazer uma observação que quando a gente vive isso, né, pastor, você começa a ter essa intimidade com Deus, que você sente Ele tão perto, você não quer mais pedir mais nada, você só quer aquilo, é tudo que mais importa para você. E aí lembrei daquele versículo que fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque quando você está buscando nessa intimidade, você não quer mais nem pedir. Aí eu lembro que às vezes a gente chega de uma forma tão errônea, né, no
começo sem conhecer as escrituras, eu falo por experiência própria, querendo mudar os frutos, né? Sendo que a gente tem que mudar a raiz. Aí, né? Aí você vê que quando você tem essa intimidade com Deus, as coisas vão mudando automaticamente. Esse versículo começa a acontecer. E aí isso já não é que no Paulo fala, né? Refugo as coisas do mundo, ou seja, não é que você não quer, que não precisa, não. Mas aquilo não é mais o primeiro desejo do seu coração. Né? Exatamente. Que coisa linda, pastor. Então, para viver isso, isso plenamente, são alguns exercícios espirituais, eu creio, que eles vão te levar a exatamente essa posição que você diz, a querer estar, a querer cada vez mais glorificar. Viver para Ele, se entregar de corpo e alma e espírito, eu falei da e abrir a sua boca e testemunhar, isso é doxologia, né? Falei corpo, alma e espírito, aí tem aquela, se é corpo, alma e espírito, se é corpo e espírito, é tanta coisa que a gente começa... Tricotomia. Tricotomia, dicotomia. Aí eu falei, será que eu falei certo? Não, por favor, não vamos entrar nesse assunto também, mas tem essa também, podemos fazer até um programa sobre isso, né, pastor? Interessante isso, mas tem várias visões. Mas que link que o senhor fez, que explicação bem clara, pastor. Louvado seja Deus por isso, pra gente entender, né? Eu quero saber se você tá gostando também, manda aí nos comentários, né? Porque, nossa... Se for pra criticar... Pode criticar também. Ai, pastor, muito bom. Mas que interessante. E sabe o que é gostoso do reino de Deus? Que às vezes a gente não entende, né? Tem coisas que a gente não entende. Às vezes quando tá na situação, né, pastor? É difícil de entender, que nem eu falei antes. Tem situações hoje que as pessoas estão vivendo, por exemplo, de despedida de pessoas importantes na hora. Você não consegue entender e ficar assim, por mais que você tenha segurança que Deus está no controle, você não consegue entender tudo e responder tudo. É difícil, situações difíceis. Mas... como a palavra de Deus, ela nos dá instrumentos, nos dá caminhos, né, pastor? Que nem assim a gente pode colocar, o senhor muito bem colocou sobre a meditação, sobre a intimidade, a palavra que nos fortalece para o dia a dia, né? É verdade. E a gente acaba sendo beneficiado, sendo que a honra é dele, o poder é dele, e a gente acaba sendo tão beneficiado com isso, né, pastor? É verdade. Eu sempre digo, né, que estas manifestações de doxologia, eu vou voltar. Boa. Por favor, volta, senão a gente vai lá para tricotomia. Elas acontecem e devem acontecer no cotidiano da vida do crente. Isso. Né? Como você falou, lendo a palavra de Deus, orando, compartilhando o Evangelho, porque o compartilhar o Evangelho é expressar através do Logos, da palavra, as grandezas de Deus, aquele que perdeu as esperanças. Boa, né? pastor. E isso glorifica a Deus também. Louvar a Deus. Muitas vezes a gente está assim, aflito, angustiado em tempos como esse que a gente está vivendo. Como encontrar solução, respostas? Onde encontrar um refrigério para minha alma, né? Como experimentar da presença de Deus nas nossas vidas, o cuidado de Deus nas nossas vidas. Então existem várias formas, a oração, a leitura, eu estou num carro dirigindo, coloque, nós estamos em tempos de sermos edificados, coloque um louvor lá que fala da grandeza de Deus, né? Aquele quem Deus é, Amém. O que Ele faz, as suas misericórdias. Todas essas ações, elas nos fortalecem nesse relacionamento do ser de Deus, né? Então, exatamente. Compartilhe o link da IPPTV, que é cristocêntrico, toda hora em conteúdo. A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. E também o senhor falou uma coisa interessante, importante, que o senhor falou no começo do programa, muito bonita. Pelo Logos, levar a palavra, né? Falei da IPPTV, mas como a gente acha que às vezes a gente está levando alguma coisa para alguém e a gente está recebendo, né, pastor? Eu digo sempre que o amor de Deus é duas vias, né? Você falou, pela palavra Ele criou o mundo. Olha a importância disso. Quando nós compartilhamos, nós somos edificados, né? Sim.
Nós somos Muito. edificados. Então a graça de Deus, ela é maravilhosa. Nossa. Deus é. Eu falo, quando alguém elogia aqui, eu falo, é a graça de Deus. A gente Deus não conseguiria Deus. nada. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ai, pastor, que coisa boa. E interessante que a palavra, né? A palavra tem força, né? O Logos foi criado, né? O mundo é muito bom, né? Quando eu citei Gênesis no começo, né? Que poder é esse, né? Não é? Basta uma palavra. E é tanto poder que o senhor falou muito bem lembrado. Eu fazia tempo que eu não meditava sobre isso, sobre a glória de Deus. Teve gente que ficou cega porque viu, né? Moisés na sarça ardente se prostrou e queria. É muito forte, é muito poder. E a gente às vezes esquece disso, né, pastor, no nosso dia a dia, né? Esquece, a gente vulgariza, desculpa a expressão, mas vulgariza a pessoa de Deus. Diminui ele, poder, né? Poder. A gente pensa, né? O mundo pensa no bom velhinho. Ou no amigo, aquele que é amigo. parecido com igual a gente. Misericórdia. Deus é um Deus relacional, né? Ele se fez pequeno, se fez homem. E ele se manifesta nos sustentando. E não só nós, mas todo o universo. Né? E a gente esquece disso, evidentemente. A gente precisa voltar. A gente precisa voltar. Esse é... Amém. Por isso a doxologia é importante na nossa... A gente precisa voltar. Amém. Que coisa linda para encerrar com chave de ouro. Mas eu ainda vou pedir para encerrar, pastor, já agradecendo. É sempre muito bom ter o senhor conosco. Obrigada por você ter aceitado nosso convite, estar aqui. Edificou muito a minha vida, pastor. Eu entendi muito mais, assim. Eu quero agradecer a Deus por isso. E eu creio que quem está ouvindo também está sendo edificado. E compartilha, depois vai estar aí, se quiser assistir de novo. E eu quero já agradecendo, pastor, pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo e vai assistir futuramente também. Eu queria me dirigir a você. Eu realmente não conheço a sua vida, mas eu queria lançar um desafio. O Evangelho, ele nos traz uma mensagem de esperança em tempos difíceis, como a gente já falou aqui hoje, que a gente está vivendo. Só existe uma possibilidade, um escape, um socorro. E esse socorro não está nas circunstâncias, não está na política, não está na justiça, não está no dinheiro, não está no poder de autoridade. Essa resposta está na pessoa de Jesus Cristo, no próprio ser de Deus, no Criador, aquele que se importa com você e comigo. Por isso, meu desafio dentro desse assunto que a gente viu hoje é que você conscientemente e como um desafio na sua vida, você comece a desenvolver essas disciplinas espirituais no teu dia a dia. Ore mais. Leia mais a palavra de Deus, dependa mais de Deus, se esforce por ouvi-lo, por buscar a sua vontade para a sua vida, que você mergulhe na profundeza daquele que nos amou, daquele que pagou um preço para que nós tivéssemos a redenção e a possibilidade de salvação, de esperança, que em nenhum outro lugar nós encontramos, somente na pessoa de Jesus Cristo. Que você entenda, compreenda isso e que isso seja uma verdade absoluta em todo momento na sua vida, andando na sua casa, no seu trabalho, por onde você for, que você possa entender que Deus é um Deus maravilhoso, que se importa com você e que te ama e que tem uma mensagem de esperança através de Jesus Cristo para a sua vida. É essa a mensagem que eu tenho nessa manhã. Amém, 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 pastor, amém, que bênção, muito bom. E que possamos viver essa doxologia em nome de Jesus, né, pastor? Amém, que bênção, que bênção. Muito bom, pastor, muito obrigada mais uma vez. Amém. E agora a gente vai chamar então, a Tainá trouxe informações pra gente, pastor, sobre o curso intensivo de plantação de igreja, coisa boa, né? E vamos ver, Tainá, aí, o que você trouxe pra gente? Fala aí, Tainá.
Muito bom dia para você que está acompanhando a programação do Manhã IPP. Olha só, gente, tem um curso que se chama CIP. Este curso ele tem como objetivo de capacitar os membros de igrejas, plantadores, evangelistas e missionários para a evangelização e crescimento espiritual, para se aprofundarem em temas essenciais para a revitalização de igrejas. E o mais legal disso tudo é que você que está aí nos assistindo pode fazer esse curso. Esse é um curso intensivo de plantação de igrejas e ele tem a duração de 1 ano. O investimento, o valor de R$ 119 por mês. Olha só que preço bom para você adquirir um material tão rico que vai te auxiliar tanto nesse trabalho tão especial aí na sua igreja. E para você participar, basta se inscrever no site ippinheiros.org.br/project/CIP. Participe, não perca essa oportunidade. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito obrigada, Tainá. CIP, curso intensivo de plantação de igreja. E agora vamos falar sobre saúde? Muita gente ainda desconhece a eficácia da medicina natural no auxílio de tratamentos e como que ela pode contribuir para a melhora da nossa saúde no dia a dia. E pensando nisso, eu quero falar para você do trabalho maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque faz. A Ana, ela é representante oficial dos óleos essenciais Terra e ela faz um acompanhamento personalizado e indica os melhores óleos para atender a cada necessidade, além de todo um protocolo individualizado sobre as formas de uso e as funções de cada óleo receitado. E é isso, entre em contato lá com a Ana Paula Albuquerque pelo número 11 São Paulo 981-589-186 se você quiser saber mais informações da Drops Life. Ou também tem o Instagram que você pode acessar lá e ver mais informações. O Instagram é @drops.offlife de novo, tá aparecendo na sua tela, ou eu vou repetir, @drops.offlife, off com um F só, underline de novo, tá bom, gente? E saiba mais sobre esse produto maravilhoso que a Ana Paula Albuquerque traz pra gente. Dica de saúde pra você no Manhã IPP. E agora, vamos saber o que o pessoal quer saber? Fala comigo! Nesse quadro, a gente responde as perguntas que enviam para o telefone da comunicação de Pinheiros aqui, que é o 011 98149 8444, e você pode mandar sua pergunta sobre qualquer coisa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E vamos lá, vamos responder. Boa tarde, irmãos. Gostaria de saber como faço para contribuir com as cestas básicas. Essa pergunta bombou aí depois do sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes. É muito fácil, gente. É só colocar o Pix lá, fazer a transferência por Pix que está aparecendo na sua tela, 50 954 825 1000 ao contrário 13, e lembrando que você precisa colocar os 90 centavos atrás do valor que você decidir doar. Quer R$40? Põe 90 centavos atrás, R$40, 90 centavos. Se for R$100, R$100, 90 centavos. Se for 5.000, 5.090 centavos. Por que esses 90 centavos? Eles identificam o destino que vai a doação que você está fazendo, que vai para cestas básicas, esses 90 centavos. Tem os 10 centavos que vai para os parceiros da IPP-TV, que são colaboradores, que caminham, incentivam, são os missionários online aí, né? Então, para cestas básicas é o valor, mais 90 centavos, pelo Pix que está aparecendo na sua tela. Dá um print na tela aí, salva, e aquilo que Deus colocar no seu coração pode estar enviando, que com certeza você estará abençoando uma família nesse tempo de pandemia que está tão tenso, né, gente? Mas graças a Deus, Deus está no controle de tudo, a nossa esperança. Vamos lá, outra pergunta, fala comigo. Bom dia, amados, como faço para solicitar a minha transferência e de minha família como membros para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Essa pergunta é muito boa, gente, porque
Tem pessoas que, por virem nos cultos, participarem da IBD e até alguns eventos aqui, acham que já se tornaram membros automaticamente. Não é assim. Para se tornar membro, tem um processo, né, que você precisa fazer. E o primeiro passo é entrar em contato com a secretaria da nossa igreja, que está aparecendo aí na sua tela, pelos telefones 011 3093 2858 ou pelo WhatsApp 011 99 511 8648. Vou repetir, 011 99 511 8648 ou pelo e-mail também, secretaria@ippinheiros.org.br, porque você vai passar por uma conversa, uma entrevista com os presbíteros depois de ser apresentado. Essa conversa é para conhecer mais você, ver como que está a sua caminhada, para ficar mais perto e depois lá a Cris, nossa querida secretária, ela vai indicar você, né, com todo cuidado, todo carinho, vai direcionar e tem esse processo aí de membresia para se tornar um membro, tá bom? Muito boa pergunta e o Fala Comigo continua no Manhã IPP aqui para responder a sua pergunta que você envia para o telefone da comunicação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E agora, vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que aniversariam hoje, dia 31 de março de 2021. Débora Bruder, parabéns, Débora. O João Pedro Lopes, a Karina Teixeira, a Maria Inês De Biasi, a Maria Luísa Gonçalves, a Vera Lúcia Hintze e a Verônica Lopes, membros aqui da igreja. Feliz aniversário, que Deus abençoe. E você, se está em casa também está de aniversário, receba o nosso abraço também, nosso carinho. Comemore nesse dia, agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez, pelo que Ele fará. E doxologia, glorifique ao Senhor. Hoje aprendemos muito sobre esse assunto tão especial, tão bom, né? E tão importante em nossas vidas, que a sua vida possa ser uma doxologia viva, né? Na sua igreja, na sua casa, por onde você andar. E eu me incluo nisso, que eu digo, corrigindo aqui, que as nossas vidas possam ser assim, né? É muito bom estar na sua companhia, lembrando que a programação da IPP-TV continua, a pandemia não para, a gente só para se Deus quiser, se Deus mandar, senão a gente continua, né, com a ideia a motivação de glorificá-lo em tudo que a gente faz, e você faz parte disso. Obrigado pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa, e é muito gostoso caminhar com você dessa forma que os nossos dias permitem, que é online, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida e eu espero por você amanhã, tá bom? Beijo grande e até lá!